Bloco do Paulo Pereira conversa agora com o diretor do restaurante Partir de Agora. Chico, o restaurante popular já está com 3 anos de funcionamento em Sousa. E a gente sabe da grande importância desse restaurante, principalmente para aquelas pessoas que hoje se servem da refeição de R$1. Como é que está se dando essa questão da distribuição, tendo visto que houve um corte anteriormente, e agora veio a retomada desse corte que havia acontecido, de 350 refeições, 375 refeições que havia sido cortada. Qual é a expectativa para isso e qual é o potencial que o restaurante tem para atender essas 1.000 refeições diárias agora aqui na cidade de Sousa? Boa tarde, Paulo Pereira, boa tarde toda a sua legião de ouvintes. Paulo, é o seguinte, na realidade o restaurante popular, ele existia 2 contratos, um de 625 refeições, que é o contrato fixo, né, desde quando foi inaugurado. E no período da pandemia foi acrescentado mais outro contrato com 500 refeições, somando 1.125 refeições, só que esse contrato de 500 refeições, ele era um contrato emergencial por conta do período da pandemia, naquele momento mais crítico que nós brasileiros passamos com o Covid, né? Então, quando foi agora no fim de fevereiro para o início de março, aí esse contrato expirou, porque não tinha como o governo pagar, porque era um contrato emergencial. Em todos os contratos emergenciais foram encerrados. Aí nós ficamos só com 625 refeições, mas mesmo assim a empresa que ganhou a licitação viu a necessidade da população, aquelas pessoas mais carentes que buscam sua alimentação lá, que com 625 não dava para a gente atender a demanda. Então ele ficou segurando até vir uma posição para ir para a retomada das 375. Então, através do deputado Lindolfo Pires, teve uma reunião com a secretária Poliana, que é a nova secretária da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, e passou passou a informação que com 625 a gente não tinha como atender a demanda. E ela, com a sensibilidade dela, falou com o governador e retomou as 375 refeições, que começamos hoje com 1.000 refeições. Chico, as 1.000 refeições, ela atende suficientemente a todos que procuram um restaurante popular, ou ocorre de faltar pessoas que não tentam receber e não conseguem? E se mais de uma pessoa pode receber a refeição? Ou só é exclusiva para só uma pessoa? Vamos dizer, na residência tem 4 pessoas, mas você tem direito a receber só uma refeição, ou você pode levar 4? Na realidade, o Programa de Segurança Alimentar do Governo do Estado, que hoje é composto por 10 restaurantes populares na Paraíba, fora o programa Tá na Mesa, que quase todas as cidades já têm, só é permitido uma refeição por pessoa. Mas como eu tenho um conhecimento e vejo que tem pessoas que realmente tem 4 pessoas numa casa, e com uma refeição ela não vai atender as demais, né? Aí a gente abre aquela exceção e libera 4 refeições, libera 3, né? Mas o programa é para atender uma refeição por pessoa. E mesmo assim, com essa quantidade de 1.000 que foi retomada hoje, por exemplo, hoje mesmo as 1.000 deu, né? Mas tem dia que o fluxo de gente é maior, então tem dia que 1.000 refeições não dá, mas 1.000 dá para atender suficientemente. Chico, para encerrar, as pessoas que buscam um restaurante popular são pessoas cadastradas pelo o restaurante, ou qualquer pessoa que passar, tiver a necessidade ou desejo de se servir do restaurante, pode adentrar e pegar uma refeição? Não, Paulo, é o seguinte, não existe cadastro, lá não existe critérios. Lá você, com o seu real, você chega lá, você pega a sua refeição. Agora a gente pede, né, que aquelas pessoas que não precisam, que tem condições de comprar uma alimentação num restaurante particular da cidade, que use a sua consciência, porque
eu vejo que não há necessidade. Não é que a alimentação não seja de qualidade, que a alimentação é de qualidade. Nós temos a nutricionista acompanhando todos os dias, de segunda a sexta, certo? Então a gente pede para aquelas pessoas que não precisam, que deixe para aquelas pessoas que mais necessitam, que talvez tem muitas delas que não tem R$1 para comprar a sua refeição. Então a gente pede encarecidamente assim, porque não tem critérios, não tem cadastro. Você chegou lá, qualquer pessoa, tanto faz pobre, rico, milionário, empresário, chegou lá, você compra sua alimentação e paga-se R$1 e leva. O blog do Paulo Pereira conversa agora com o diretor do restaurante Partir de Agora. Chico, o restaurante popular já está com 3 anos de funcionamento em Souza. E a gente sabe da grande importância desse restaurante, principalmente para aquelas pessoas que hoje se servem da refeição de R$1. Como é que está se dando essa questão da distribuição, tendo visto que houve um corte anteriormente, e agora veio a retomada desse corte que havia acontecido, de 350 refeições, 375 refeições que havia sido cortada. Qual é a expectativa para isso e qual é o potencial que o restaurante tem para atender essas 1.000 refeições diárias agora aqui na cidade de Souza? Boa tarde, Paulo Pereira, boa tarde toda a sua legião de ouvintes. Paulo, é o seguinte, na realidade o restaurante popular, ele existia 2 contratos, um de 625 refeições, que é o contrato fixo, né, desde quando foi inaugurado. E no período da pandemia foi acrescentado mais outro contrato com 500 refeições, somando 1.125 refeições, só que esse contrato de 500 refeições, ele era um contrato emergencial por conta do período da pandemia, naquele momento mais crítico que nós brasileiros passamos com o Covid, né? Então, quando foi agora no fim de fevereiro para o início de março, aí esse contrato expirou, porque não tinha como o governo pagar, porque era um contrato emergencial. Em todos os contratos emergenciais foram encerrados. Aí nós ficamos só com 625 refeições, mas mesmo assim a empresa que ganhou a licitação viu a necessidade da população, aquelas pessoas mais carentes que buscam sua alimentação lá, que com 625 não dava para a gente atender a demanda. Então ele ficou segurando até vir uma posição para ir para a retomada das 375. Então, através do deputado Lindolfo Pires, teve uma reunião com a secretária Poliana, que é a nova secretária da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Estado, e passou passou a informação que com 625 a gente não tinha como atender a demanda. E ela, com a sensibilidade dela, falou